É o demônio via satélite! Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, você, dona de casa, você que trabalha em laboratório de análises clínicas, você que coleta frutos silvestres, você que empalha animais, você serial killer, seja qual for a sua ocupação, você é muito bem-vindo aqui nesse puxadinho, nessa meia água, nessa favela desse canal, desse podcast. Estamos começando hoje uma nova empreitada, esse é o primeiríssimo conteúdo que vai ser postado aqui e já começamos quebrando protocolos porque nós somos rebeldes e as regras estão aí para serem quebradas. Apesar do título do canal remeter à imigração, esse primeiro conteúdo, esse primeiro podcast não tem porra nenhuma a ver com imigração. Vamos falar sobre o início da 8ª temporada de Game of Thrones, porque é marketing, né? Você fala daquilo que está em alta e aparentemente as pessoas estão perdendo o emprego, deixando de trabalhar, deixando os filhos morrer de fome. A única preocupação delas nessas próximas semanas é Game of Thrones. Então vamos entrar nesse hype aí e ver se a gente consegue aproveitar esse assunto em alta para impulsionar um pouquinho o início do canal. Bom, evidentemente eu não vou criar um canal com o título Vida na Europa e não falar nada sobre imigração, né? Nós estamos quebrando aqui o protocolo nesse primeiro vídeo, mas o assunto do canal principalmente é sim imigração. Não vou falar só sobre isso, né? A ideia é fazer desse espaço a minha visão sobre o mundo, e o fato de eu ser imigrante afeta isso com certeza, então eu vou falar sobre imigração. Eu moro aqui em Luxemburgo, é um paizinho minúsculo perdido no meio da Europa, um país do tamanho de uma cidade pequena do interior do Brasil, e um dos países mais ricos do mundo. Eu me sinto um mendigo aqui. Não que eu já não me sentisse no Brasil, mas aqui fica muito pior. Eu morei também um ano em Lisboa e vou falar sobre essas duas experiências, a experiência de vida aqui em Luxemburgo e a experiência de morar em Lisboa. Me fudi muito lá também, acho que tem bastante história boa para contar sobre isso, então vai ter conteúdo sobre imigração aqui com certeza, falando sobre como eu cheguei até aqui, como é a vida na Europa, para quem tem interesse em imigrar, em sair do Brasil, algumas dicas de quais caminhos você pode tomar para conseguir imigrar legalmente, óbvio, né? Porque se for para ir legal, não precisa de nenhuma dica, né? Só pega a mala e vem. Mas eu vou falar sobre esses caminhos que você pode tentar se você tem a intenção de sair do Brasil. Tem algumas coisas que as pessoas pedem às vezes para você que são absurdas, né? Por exemplo, aquele primo fudido que vem te pedir R$100 emprestado porque ele quer garantir a carteira de derby, aquela garrafa de cachaça de plástico do mês. É uma coisa que não tem como, né? É um pedido inaceitável. Se você tem filho, às vezes o teu filho pede o carro emprestado para subir a favela aí no baile funk, mesmo sabendo que ele pode ser metralhado por traficantes. Então é uma coisa que não tem como você dizer sim, né? Ou aquele mendigo que é sincero demais e pede R$10 pra comprar uma pedra de crack. Porra, pelo menos tenta me enganar, né? Fala que é pra comprar um lanche, que é pra comprar uma passagem. Então esse tipo de coisa não dá, não tem como você dizer sim. Só que o que eu tô pedindo pra você agora aqui é muito mais simples. Eu só peço pra você se inscrever nesse canal e pra você dar like. O like eu até acho sacanagem, né? Pedir o like antes da pessoa ouvir o conteúdo. Se você achar uma merda, eu não acho justo você dar like no negócio. Então até o like eu até aceito fazer um contrato, né? Você ouve primeiro e se você gostar você volta aqui e dá o like. E aí a consciência é sua. Se você não voltar e não der o like, também não pode reclamar do Renan Calheiros depois, né? Bom, sobre o formato, isso é outro protocolo também que está sendo quebrado, porque normalmente se espera que no YouTube você vai ter um videocast, né? Você vai ser um vlogger. Você vai, sei lá, mergulhar numa piscina de Nutella. Mas tem alguns motivos pelos quais eu optei por trabalhar com o formato de podcast, mesmo pro conteúdo que vai ser postado aqui no canal do YouTube. E basicamente o motivo número 1 é técnico, porque eu não tenho noção nenhuma de edição de vídeo e nem equipamento para isso. E eu tenho a noção de edição de áudio de um chimpanzé, um síndrome de Down, mas já é o suficiente para fazer algo simples. Então, tecnicamente o desafio é muito menor, então por isso eu optei por trabalhar com podcast. E o segundo e principal motivo é a flexibilidade do podcast. É óbvio que
o conteúdo em vídeo tem muito mais destaque, né? Qualquer canal aí do YouTube, dos grandes, tem infinitamente mais assinantes e mais interação do que os podcasts. A maioria das pessoas não tem muita familiaridade com esse formato. Só que é fantástico e eu acho que vai crescer muito mais nos próximos anos, porque a flexibilidade é sensacional. Eu me vejo nesse público. Eu gosto de ouvir podcast ou conteúdo quando eu estou indo para o trabalho, no ônibus, porque eu sou um fodido. Gosto de ouvir esse conteúdo lavando louça. Então, essa flexibilidade é sensacional que o vídeo não traz, né? Porque o vídeo, se você quiser ouvir na rua, quando você está, sei lá, na fila do banco, esperando alguma coisa, o tanto que ele consome de dados do teu 3G é gigantesco, você não tem a opção de salvar para ouvir, como eu faço, às vezes baixo do SoundCloud, eu vou disponibilizar esse conteúdo no SoundCloud também, no nosso canal. Então essa flexibilidade que eu acho interessante, a possibilidade de ouvir em qualquer lugar. Eu sempre escuto podcast lavando a louça, isso é uma terapia sensacional. Então eu quero que você possa ouvir esse conteúdo de merda, se você estiver fazendo uma remoção de apêndice, se você estiver sendo assaltado no metrô, se você está preso e você no dia da visita íntima, você pode colocar o podcast lá para criar um clima. Então eu acho que esses são os motivos. Não vou dizer que não vai ter nada em vídeo aqui no canal, porque eu acho que tem algumas coisas que vale a pena. Por exemplo, na semana que vem eu estou indo para Amsterdã e certamente a gente vai encher o rabo de maconha lá. Então isso é uma coisa que vale a pena ter algumas imagens. Então não é definitivo isso, não quer dizer que não vai ter nada em vídeo aqui. Mas eu acho que a maior parte do conteúdo vai ser em formato de podcast pela flexibilidade. Bom, chega de introdução, vamos lá falar dessa série maravilhosa. 8ª temporada de Game of Thrones chegou, depois de muita expectativa. Tá acabando, o primeiro episódio foi sensacional, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu separei alguns itens que talvez você não tenha percebido, porque se você assiste o episódio de uma maneira normal, sabe que tem gente doente que assiste 700 vezes parando em cada cena para perceber todos os detalhes. Então eu trouxe algum desses detalhes que você pode ter deixado passar. Vamos falar um pouquinho também sobre a expectativa para o episódio seguinte, o 802. Já tem alguns trailers, já tem algumas especulações. Se você não quer spoiler, eu vou colocar um alerta antes de falar sobre isso. E é isso aí, vamos lá falar de Game of Thrones, essa série sensual, deliciosa e tesuda que infelizmente está acabando. Vamos lá. Game of Thrones retornou depois de nem sei quanto tempo. Eu acho que o Neymar ainda jogava no Santos quando a gente assistiu Game of Thrones pela última vez, antes dessa temporada. Mas agora voltou com força total para a derradeira última temporada. E eu acho que começou muito bem. Vamos falar um pouco sobre esse primeiro episódio, apesar de já estar um pouco passado, né? Talvez quando você estiver ouvindo esse podcast, os atores já estejam todos mortos. Mas se você ouvir no dia do lançamento, vai estar praticamente perto, um dia antes do lançamento do segundo episódio, da estreia do segundo episódio. Então já não está mais naquele hype do lançamento da estreia da 8ª temporada, mas acho que tem coisa para falar sobre isso ainda. Especialmente porque eu trouxe alguns detalhes daqueles que só os doentes mentais que não têm vida social conseguem perceber. Os caras que assistem o episódio 895 vezes, parando a cada frame. Então a gente trouxe alguns desses detalhes interessantes para analisar aqui desse primeiro episódio. Então, começou com a chegada do Jon Snow e da Daenerys em Winterfell. Até é interessante fazer um parênteses sobre isso, porque depois que a Azul começou a operar em Winterfell, as viagens ficaram muito mais rápidas, né? Nas temporadas anteriores levava uma eternidade pro personagem chegada, sei lá, do norte em Winterfell, do norte em King's Landing, sair de uma daquelas ilhas de merda lá e ir pra Winterfell, sei lá. Quando tinha um deslocamento muito grande, você percebia que o personagem ficava várias temporadas na estrada, né? E agora, depois que tem essa Azul Airlines aí operando em Winterfell, você vê que de um episódio pro outro, o sujeito já tá lá na puta que pariu e de repente tá em Winterfell. Então o interessante dessa chegada dos dois e do exército em Winterfell é que nós tivemos alguns encontros esperados, né? Porque são vários núcleos gigantes da série que estão se unindo.
Então, por exemplo, você nunca viu a Daenerys junto com a Sansa ou com a Arya. Então são personagens enormes, gigantes da série, só que estavam sempre em núcleos distintos. E agora essas pessoas estão se encontrando e é muito interessante ver a interação desses personagens, né? Alguns dos personagens preferidos dos fãs das séries agora estão pela primeira vez na série estão interagindo, né? E até como era de se esperar, a relação da Daenerys com os nortenhos, né? O pessoal de Winterfell, não só os Stark, mas as casas, até porque Stark não sobrou muito, né? Mas as casas que servem ali ao que eles elegeram como o Rei do Norte, foi uma reação negativa, óbvio, porque eles contaram com a lealdade do Jon Snow, né, para ser o Rei do Norte, e aí o cara vai lá pra puta que pariu e volta com uma outra rainha, né? Então a galera ficou puta com ele, teve várias cenas mostrando aquelas casas subalternas, digamos assim, ao Rei do Norte, a casa Stark, demonstrando insatisfação, porque eles consideram isso como uma traição, tem toda essa questão da honra e da lealdade e tal. Então, isso é uma coisa que ainda o Jon Snow vai ter que descobrir como lidar com isso, porque essa galera não vai bend the knee, né? Não vai se ajoelhar diante de um outro rei, uma rainha no caso. E então isso já é um conflito que surgiu logo no começo desse episódio. Eu até achei interessante que agora que o Jon Snow... porque o clima ficou meio ruim ali, né? A tensão não... Ficou um clima ruim. Ele chegou com outra rainha, a galera ficou meio bolada. Eu acho que ele podia, pra quebrar o gelo, fazer umas piadas, assim, né? Porque agora que ele chama a Daenerys de Dany, né? Se alguém perguntar, mas que Dany? Ele podia falar, danificada que eu dei na tua bunda. Então só pra dar né? Pra quebrar o gelo, assim, né? Porque o clima tá meio tenso ali. Então... Esse foi o início do episódio, com a chegada da comitiva. E aí logo depois já teve o primeiro conflito, que foi o encontro da Sansa e da Daenerys, né? Porque a Sansa é um personagem que cresceu bastante na série. Ela era uma songamonga e de repente ela se tornou um personagem importante. Um personagem que tem uma personalidade forte. A Sansa, que era um personagem meio água com açúcar, assim, ao longo de uma boa parte da série, agora ela tá muito mais, sabe, pau na mesa, tá expondo a opinião dela, se tornou um personagem muito mais marcante. Eu, particularmente, não gostava muito desse personagem, pelo menos até a quarta, quinta temporada, mas evoluiu, inclusive a atriz evoluiu bastante. Eu acho que isso é uma coisa interessante do Game of Thrones, né? Além da evolução dos personagens na história, a gente tem a evolução dos atores, né? Que lá se vão, sei lá, 7, 8 anos. Os atores, eles vão melhorando também, vão evoluindo tecnicamente na profissão deles, né, na atuação. E isso contribui pro personagem. Então acho que a Sansa, tanto o personagem evoluiu, como a atriz evoluiu também, melhorou bastante. Ela era meio fraca no começo, pra falar a verdade. E aí teve um conflito, ela não foi com a cara da Daenerys, como era de se esperar. Sentiu que ela ficou puta com o Jon Snow, sentiu que foi uma traição da parte dele ter saído pra buscar ajuda e voltado com uma outra rainha, sendo que teve aquela história toda da confiança, de que ele era o Rei do Norte e tal. Então eles não esperavam que essa fosse a solução que o Jon Snow fosse encontrar para buscar um apoio para lutar contra a galera do The Walking Dead. Então esse arco aí é um arco interessante. Eu acho que não tem muito tempo, né, para resolver isso. Então essa história da insatisfação do pessoal do Norte com a Daenerys e com o Jon Snow vai ter que se resolver rápido, porque tem muita coisa para acontecer e tem poucos episódios. Talvez um dos pontos que nós vamos falar mais pra frente, da revelação sobre a origem, sobre o verdadeiro pai do Jon Snow, talvez seja isso que vai resolver essa história, vai botar um ponto final nisso de quem que é o rei, quem não é. E, bom, na verdade pode surgir um outro conflito ainda maior, mas vamos ver, vamos falar sobre isso mais pra frente. Outra coisa interessante também foi o resgate da Yara Greyjoy pelo Theon, que foi bem surpreendente. Aliás, o Theon é um desses personagens que todo mundo odiava e que tá se redimindo cada vez mais, né? Muito parecido com o que aconteceu com o Jaime também. Aliás, isso é uma coisa que eu acho que a série reproduziu muito bem. Eu li até o 3º livro e eu percebia isso nos livros, que no começo você odeia um personagem, como era com o Jaime, era um filho da puta, empurrou o Bran lá de cima da janela e tal, da torre. Mas conforme você vai vendo a história pela visão daquele personagem, a tua opinião vai mudando. Porque nos livros, cada capítulo é o nome do personagem. Então,
ao longo da história, você vai começando a entender os motivos daquela pessoa e a tua visão sobre ela vai mudando. E o Jaime é um desses. Não acho que seja um cara bondoso e honrado, não é um Ned Stark, mas é um personagem que não é aquele filho da puta que parecia no começo. E eu acho que o Theon, aos poucos, também tá mudando um pouco essa visão. Ele tá tentando se redimir, né? Então ele foi lá, invadiu a armada lá, o navio daquele tio maluco do caralho dele, e resgatou a irmã dele, que até deu uma cabeçada, um soco na cara dele, eu acho, porque no final da outra temporada quando ele viu que a coisa tava pegando fogo, literalmente, tava pegando fogo os navios, ele saltou fora e deixou a coitada fudida lá na mão do tio maluco. Então isso aí foi uma outra coisa interessante que eu acho que o Theon tá tendo um arco bacana. Outro ponto interessante para destacar foi a chegada do Euron Greyjoy em King's Landing, com seus navios e com a sua piroca insana. Esse cara é sensacional, eu gosto desse personagem. O mundo pegando fogo, a galera do Walking Dead descendo e o cara tá preocupado em passar a rola na Cersei, né? Isso é interessante. E a relação dos dois, da Cersei com o Euron, é bem estranha, assim, né? Porque a Cersei até dá a entender que tá interessada em se aliar com ele para conseguir... o plano dela é esse, né? Deixar a galera do norte se matar lá com os White Walkers e depois tomar o que sobrar, né? Mas a relação dos dois parece uma relação muito fake, né? Claramente ela não confia nele, então ela tá... Eu tô só esperando o momento em que ela vai esfaquear esse cara pelas costas. Mas enfim. Aí ela até falou que, se você quer uma puta é só você pagar. Se você quer uma rainha, você tem que conquistar. E 5 segundos depois, já tava lá na cama com o cara. Então foi... Ela não tem muito jeito pra esse negócio de se fazer de difícil, né? Ela não sabe fazer isso muito bem. E, enfim... ela até teve uma cena no final, quando ele sai do quarto, que ela começa a quase chorar, assim, fica com o olho cheio de lágrima. E aí tem algumas especulações, se é porque, sei lá, ela lembrou do Jaime e se, sei lá, porque quem normalmente estaria ali naquela câmera é o irmão dela, né? Então, e ela cortou totalmente relações com o Jaime. Não só cortou relações, como mandou matar, né? Vamos já entrar num próximo tópico interessante aqui. Ela contratou o Bronn lá pra matar o Tyrion e o Jaime. E até mandou matar, o cara falou que ela tem um senso de justiça curioso, né? Que mandou matar os dois usando a mesma arma que o Tyrion usou pra matar o pai dele, né? Então ela se voltou totalmente com o Jaime, que sempre foi o principal aliado dela, né? Até mais do que aliado, né? Até acho que ela gostava um pouquinho mais do que deveria, até dou a dica, né? Se você tem irmãos, não goste tanto dos seus irmãos quanto a Cersei gostava do Jaime, né? Porque senão você vai pro inferno. E ela mandou matar os dois e, enfim, ela tá meio perdida, me parece, né? Porque ela não tem mais família, não tem mais filho, não tem mais porra nenhuma. Então ela tá tateando no escuro, né? Procurando algum aliado em qualquer lugar. E apareceu esse maluco do Euron Greyjoy. Então ela tá tentando criar uma relação de confiança com ele, mas no fundo ela parece que ela não se sente 100% segura com essa coisa de ter se voltado totalmente contra a família. Enfim, então eu acho que eu tô curioso para ver o que vai acontecer com o arco da Cersei nessa temporada. Tem muita gente que espera que possa ter algum sucesso o plano dela. Faz um certo sentido, né? Você esperar a galera se matar e depois você ir lá e tentar pegar o que sobrar. Não é um plano ruim, mas ela tá com cada vez menos aliados, então não sei se ela vai ter condições de cumprir esse plano. Sobre essa parte do Greyjoy também foi interessante. A conversa do Theon com a irmã dele. E eles estão voltando lá para as Ilhas de Ferro, Ilha da puta que pariu lá. E eu achei... Bom, o Theon, como eu falei, tá tentando se redimir, né? Então ele não quis voltar com ela para casa. Ele falou que vai pro norte ajudar os Stark para concluir a redenção dele, né? Porque ele foi muito filha da puta com os Stark também. Naquela época que ele tomou o Winterfell, aquela coisa toda. E então, como eu disse, que essa redenção precisa disso para ser completada. Então achei interessante. E achei interessante também uma coisa que eles estavam comentando. Os Greyjoy, os irmãos Greyjoy, ele estava conversando.
que é a ideia de que os White Walkers não podem chegar lá. Então eu até achei que esse arco dos Greyjoy estava terminado, que não teria mais importância nenhuma na série, mas eu não tinha pensado nisso, realmente. Talvez depois que tudo acabar, alguma coisa possa ser reconstruída nessas Ilhas de Ferro, porque é o único lugar que os White Walkers não podem chegar. Então talvez a casa Greyjoy ainda tenha alguma importância pro futuro da série. Depois disso teve Pô, eu fiquei com pena do Samuel Tarly, cara. Porra, ele recebeu uma paulada na cara sem dó nem piedade, né? Tava lá todo felizinho, minha rainha, my queen, não sei o quê, sendo todo simpático com a Daenerys. E ela fala, olha, não é querer cortar o barato, não, mas eu tive que matar a tua família. Desculpa aí, espero que a gente, né, possa manter o contato, não vai me bloquear no Face por causa disso, né, bobagem dessa. E apesar do cara ter uma relação muito ruim com a família dele, a gente se viu várias vezes nas outras temporadas que o pai dele odiava ele, porque ele é gordo, porque ele é banana, porque ele não é um guerreiro, não é um... Enfim, apesar dessa relação ruim que ele tinha com a família dele, até saiu fugido de lá, roubou uma espada, essa porra toda, ele ficou muito sentido, deu pra ver que ele esperava ainda alguma reaproximação da família dele, né? E aí ficou aquele clima meio... Até achei que isso pode ter afetado o que vai vir depois, né? Que é a participação, digamos assim, do Sam nessa revelação da verdadeira origem do Jon Snow, porque é uma coisa meio de confiança. Não sei se ele falou que viu isso nos livros, né? Mostrando que na verdade... Já vamos entrar no próximo tópico, então. Que na verdade o Jon Snow é o Targaryen, que essa é a grande revelação da série, né? Que na verdade ele é filho do filho do irmão mais velho da Daenerys, que é o tal do Rhaegar Targaryen. Então a Daenerys é tia dele. Já vamos falar sobre a parte do incesto, mas eu acho que... Tô muito curioso para ver como é que vai ser a reação da Daenerys, porque essa informação ela é meio que underground, assim, né? O Samuel estava lá vasculhando aqueles livros e descobriu essa informação do casamento dos dois, mas é só isso que tem, não tem nenhuma outra confirmação, não tem ratinho, não tem exame de DNA, então a palavra dele e a confiança nesses livros que ele estava pesquisando é que vai valer. Então, como ele já está com uma certa raiva da Daenerys, eu acho que ele vai se esforçar, vai se dedicar ainda mais para trazer essa informação, para tornar isso crível, né, para as pessoas, para provar realmente que o Jon Snow, como filho do irmão mais velho da Daenerys, é Targaryen e é o verdadeiro postulante, né, que tem o verdadeiro direito ao trono, né. E eu acho que esse romancezinho dos dois aí vai acabar rapidinho a hora que essa informação vier à tona. Eu não sei se vai ser já no próximo episódio, mas ela é muito intransigente, né, a Daenerys ela só quer saber do trono, é a rainha, é a mãe dos dragões, essa porra toda, a tormenta, puta que pariu. Então eu acho que ela não vai reagir bem, não. Ela não vai saber lidar com essa informação. Primeiro vai se sentir nojenta, né? Por estar pegando o próprio sobrinho. Puta que pariu. E segundo, vai ser uma coisa meio novela mexicana, assim, né? Aquela revelação de que ela estava se pegando com o sobrinho. E depois ela vai ter que abaixar a bola. Porque se ela tá falando tanto, se ela tá reforçando tanto o direito dos Targaryen ao trono, que foi usurpado quando mataram o pai dela e tal, ela vai ter que aceitar. Se for provado que o Jon Snow realmente é filho do irmão mais velho dela e que ele tem direito na descendência ao trono, ela vai ter que aceitar, mas eu não vejo um personagem intransigente como ela aceitando isso. Uma coisa boa disso é que vai acabar esse casalzinho, né? A não ser que os dois sejam muito imundos mesmo, né? Você é minha tia, mas tá tão gostoso, né? Se foda. Então, porque eu sinceramente não gosto. Eu acho que tem muita gente que tá comigo nessa. Tem muita gente que gosta do tal do Joenerys aí, né? Ou sei lá como é que é o nomezinho que eles deram pro casal, mas eu sempre achei uma merda, sempre achei uma forçação de barra do caralho esses dois juntos. Eu acho que não combina. Eu acho que não tem nada a ver com a personalidade deles, de serem totalmente devotados ao objetivo deles. No caso do Jon Snow, o objetivo de proteger o norte e fazer o que é correto, independente das consequências, da honra.
e da Daenerys, aquele foco doentio que ela tem em reconquistar o trono. Então esse romancezinho é totalmente desproporcional, despropositado. Eu acho que é só pelo hype da série, só porque o público meio que implicitamente exigiu que os dois ficassem juntos. Mas agora, depois dessa, eu acho que não tem mais jeito. Eu acho que não vejo como os dois ficarem juntos depois dessa revelação. Não só por causa do incesto, né? Puta merda. Mas porque eu acho que vai criar uma tensão entre os dois. E eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer. Porque eu não acho que a Daenerys vai saber lidar bem com isso. Isso é uma coisa que a gente vai ver. Provavelmente vai começar no próximo episódio os desdobramentos dessa revelação. No fim das contas, um personagem que todo mundo estava especulando se tinha morrido ou não apareceu vivo, que foi o Tormund. Ele conseguiu fugir da muralha, e junto com o que sobrou da Patrulha da Noite. O Tormund é um personagem bem querido, entre os secundários talvez seja um dos mais que a galera mais gosta, especialmente por causa daquele crush, romance, sei lá o que, com a Brienne. O pessoal adora transformar tudo em novela, né? Então, tem aquele negócio de olhe encontre alguém que olhe pra você como o Tormund olha pra Brienne, tem aquela imagem, aquele gif dele olhando pra ela no cavalo, assim. E é um personagem legal mesmo, carismático, e fiquei feliz dele estar vivo. Eu acho que essa parte da Patrulha da Noite ainda tem alguma coisa de interessante pra oferecer pra série. E aí eles encontraram, essa parte foi interessante também, dá pra falar um pouco mais sobre isso depois. Uma mensagem dos White Walkers. O tal do filho dos Umbers, que é um personagem bem secundário também, mas é que é uma das casas do norte ali. Quando eles estavam lá vasculhando aquele castelo, aquela muralha, encontraram um moleque pregado na parede lá com aquele símbolo dos White Walkers feito com membros, né, das pessoas que foram mortas ali daquela casa, desmembradas, e desenharam aquele símbolo na parede com as pernas e braços da galera. E aí o moleque tinha sido transformado num White Walker, óbvio, né? Tava com o olho azul, até o cara brincou quando ele é um dos indícios, né, de quando a pessoa foi transformada num White Walker, aquele olho azul faiscante, né? Então, até quando eles viraram a esquina, assim, encontraram o Tormund, daí, cuidado, ele tem olhos azuis. Ele falou, não, eu sempre tive olho azul, porra. Então, é um perigo ter olho azul numa época dessa, né? Mas foi interessante, e acho que o objetivo dessa cena foi, além de apresentar, né, mostrar que o Tormund ainda tá vivo, foi mostrar que os White Walkers estão cada vez mais perto de Winterfell, né? Então a galera não vai ter muito tempo de ficar discutindo quem que é o verdadeiro postulante ao trono, porque os filha da puta estão chegando. E aí o momento derradeiro, né, desse primeiro episódio foi a chegada do Jaime em Winterfell. Coitado, tá fudido pra caralho, né? Até eu vi esse ator, Nikolai, alguma coisa, num programa de TV esses tempos, e o cara tava falando que no começo ele parecia aquele príncipe encantado do Shrek, né? Sempre com uma armadura brilhante. E agora nos últimos episódios dessas últimas temporadas ele tá sempre fudido, cara. Todo fudido. Depois que ele perdeu a mão, cara, o cara tá sempre coberto de lama, parece um mendigo. E aí a gente tava falando de redenção, né? Do Theon Greyjoy e tal. E esse personagem também é um personagem que tá buscando a redenção, né? Porque ele entrou em conflito com a irmã dele, coisa que nunca acontecia. Porque ele percebeu que ela tá totalmente insana. Ele falou, acabou tudo, a gente perdeu tudo, morreu todos os filhos. Não tem mais nada, não tem mais aliado, não tem mais família. E ele é um personagem que tem um senso de justiça, ao contrário da Cersei. Na Cersei tem um senso de objetivo só. O que importa é o objetivo dela, e qualquer coisa que esteja no caminho deve ser eliminada, e isso é moralmente correto. O Jaime já não é assim, ele não acha que vale tudo pra conquistar o trono, ou pra manter o trono, né? Então ele entrou em conflito com a Cersei. Eu até acho que a série, se ela tivesse o rumo, se ela tivesse o foco, digamos assim, que ela tinha no começo, o Jaime não estaria mais vivo. Eu acho que a série mudou um pouco o seu estilo de ser impiedoso com quem comete erros. No começo da série era assim, quem fazia merda morria, não importava o tamanho do personagem. E eu acho que quando o Jaime entrou em conflito com a Cersei, e ele foi embora, eu acho que naquele momento, se a série fosse como ela era no começo, a Cersei teria mandado matar ele ali.
Tanto é que ela mandou matar agora, né? Então, eu acho que o Jaime é um personagem que eu gosto, eu acho que teve um arco muito interessante e reflete o que eu senti nos livros também. No começo ele era um filho da puta, mas depois você muda muito a tua opinião sobre ele, é um personagem fantástico. Mas eu acho que ele tá fazendo hora extra já em Game of Thrones. Eu acho que ele fez muita merda e o que eu mais gosto dessa série é justamente esse realismo, de mostrar que quem dá um passo em falso se fode e pronto. E acabou. Não importa se você gosta do personagem, mas eu acho que conforme a série ficou absurdamente famosa e hypada e tudo, eles começaram a segurar mais um pouco a mão. Na verdade teve duas coisas, uma foi isso e outra foi o fim dos livros, né? Quando não tinha mais os livros para guiar a série, os roteiristas começaram a tomar decisões baseadas não só no que é melhor pro roteiro, mas no que é melhor pro sucesso da série. E aí as coisas acabam... isso que o pessoal fala que Game of Thrones virou fanfic é por causa disso, porque a gente sente que algumas coisas não são como seriam no começo. Por exemplo, aquele negócio do Jaime enfrentar a Daenerys lá e pular na água com o dragão soltando fogo. Aquilo ali é muito Hollywood, é muito filme que o herói indestrutível supera todos os perigos. Numa situação, se fosse o Game of Thrones raiz mesmo, aquela porra daquele dragão tinha torrado ele na armadura, tinha feito um kebab ali, um churrasco grego dele naquela armadura. Então eu acho que E a Cersei é a mesma coisa. Eu acho que quando ele confrontou a Cersei, no momento que ela deixou ele ir embora, é só você ver o que ela mandou fazer agora, mandou matar. Tipo assim, no momento que ela deixou ele ir embora, acabou. Ela é muito prática. Ela tem um senso de praticidade que está acima de tudo. Então o que importa é o objetivo dela. E depois que ela descobriu que ela está grávida ainda, então ela realmente estabeleceu na cabeça dela que ela não precisa mais do Jaime. Então naquele momento ali, eu achei forçado ela não ter mandado o Montanha decepar a cabeça do Jaime. Eu acho que é um personagem sensacional que eu gosto. O problema não é o personagem, mas eu acho que pelas escolhas dele, ele já não era mais pra estar vivo. Mas tudo bem, eu acho que vai ser interessante. Foi sensacional ver aquela encarada que o Bran deu nele, né? Acho que eles nunca mais tinham se encontrado, não, com certeza. Eles nunca mais tinham se encontrado desde que o Jaime empurrou ele daquela torre. Até foi interessante, eu vou falar um pouco mais sobre isso, é um daqueles pontos que eu separei como coisas que você talvez não percebeu. O Bran já sabia que ele estava vindo, né? O Bran sabe tudo agora, né? Ele tá com uma cara de panaca, eu tô até com pena dele, porque o cara tá seco na neve ali, sozinho, e ninguém nem pra levar um Nescau pro moleque. Porra, todo mundo vai e vem e ele tá naquela cadeira de roda ali a noite inteira, o dia inteiro na neve. Mas eu gostei bastante dessa cena final dos dois se reencontrando, e como eu falei, eu acho que pelo menos nesse começo de 8ª temporada, o mais interessante são os reencontros, né? E esse reencontro do Jaime com o Bran promete ser interessante. Então, depois dessa breve análise do primeiro episódio, acho que não tinha muito o que se falar sobre isso, porque como já passou um pouquinho do ponto, provavelmente você já ouviu tudo que tinha para ser dito sobre isso. Eu trouxe aqui alguns pontos interessantes, que pessoas sem vida social e que não tem mais o que fazer e que são doentes mentais analisaram do episódio, alguns detalhes que passam despercebidos. Vamos começar com essa lista então. O primeiro ponto é a abertura. Eu acho que talvez isso você tenha percebido. Se você não pula, tem gente que... não tem como ter pulado, né? Só se você baixou o episódio, mas se você assistiu pela HBO, não tem como pular. Eu gosto muito da abertura, eu sempre assisto, mesmo quando eu baixo o episódio, eu sempre assisto a abertura, porque já ajuda a entrar no clima do episódio, eu adoro aquela musiquinha. Então a abertura mudou, agora mostra a muralha com um buraco, né? Depois que o dragão de gelo destruiu a porra toda. Eu até acho que aquele buraco ali na muralha é um perigo. Na verdade, se eu fizesse parte dos produtores da série, cara, eu não ia perder a chance. Eu ia colocar um gif do Guilherme Boulos ali atravessando aquela muralha depois que fizeram aquele buraco. Eu acho que ia fazer bastante sucesso, pelo menos com o público brasileiro, né? Esse foi o primeiro ponto interessante que a gente notou. A música continua a mesma, mas eles vão adicionando elementos novos na abertura para mostrar o que está acontecendo no desenvolvimento da série. Outro ponto interessante que dá para destacar, que talvez você não tenha percebido, é o sinal que apareceu na parede,
feito com os membros da galera lá foi o pessoal, o Tormund e a galera da Patrulha da Noite encontrou esse símbolo, onde o moleque estava pregado lá, que virou um White Walker também. E esse símbolo ele já apareceu outras vezes, na terceira temporada, Além da Muralha, apareceu na sétima temporada, numa caverna em Dragonstone, e não se explicou muito bem o que é esse símbolo, mas claramente tem a ver com os White Walkers, né? É um símbolo deles, até quando apareceu na terceira temporada, se eu não me engano, foi quando mostrou a criação dos White Walkers pelas crianças da floresta, lá, o Child Forest. Então, certamente, isso tem alguma coisa a ver com Children of the Forest, né? Não Child Forest. Que são as tais das crianças da floresta que criaram os White Walkers. Então, tem alguma coisa a ver com eles. Não se sabe o que, mas é um símbolo de que eles estão próximos, de alguma maneira. Quando eu olhei esse símbolo a primeira vez, eu estava tão perdido que eu achei que fosse alguma coisa dos Targaryen. Porque tem o símbolo dos Targaryen tem uns braços assim também, com os dragões, então não tem nada a ver. Isso é esse símbolo que apareceu na parede aí nesse primeiro episódio foi esse símbolo dos White Walkers. Uma coisa interessante desse primeiro episódio é que teve algumas recriações de cenas da primeira temporada. Então, por exemplo, quando a Daenerys chegou em Winterfell, se você olhar a primeira temporada, essa cena é idêntica, é uma reconstrução da chegada do rei Robert em Winterfell, quando ele foi oferecer a mão do rei pro Ned Stark. Então, a música, a maneira como a cena foi filmada, os ângulos, a chegada da comitiva. Então, eu acho que é uma maneira dos produtores trazerem uma ideia de encerramento, né? As coisas começaram assim e agora elas vão terminar, então cria um certo arco, né, narrativo. Então, achei interessante isso aí, de trazer, digamos assim, recriações das cenas da primeira temporada nessa temporada final. Inclusive o esperadíssimo reencontro do Jon Snow com a Arya também foi uma refilmagem da despedida deles na primeira temporada, né? Quando o Jon Snow partiu para a muralha, eles se despediram naquele mesmo local e a cena deles se abraçando foi parecida. Então teve aí mais um elemento que foi, digamos assim, uma recriação de uma cena da primeira temporada. Além disso, também teve o arco, né? Isso é mais óbvio, né? Não tem tanta dificuldade assim, não precisa ser tão nerd assim. O arco que foi dado ao Bronn para matar o Tyrion e o Jaime quando ele for atrás deles. O motivo de ser um arco é porque foi a mesma arma que o Tyrion usou para matar o pai dele, né? Então até o cara fala que a Cersei tem um senso de justiça curioso, né? Isso é mais simples, né? Não é tão difícil assim de notar. E outra coisa interessante também foi que o Bran já sabia que o Jaime Lannister estava chegando em Winterfell. Ele até falou em algum momento do episódio, tô esperando um velho amigo, né, um deboche, né, que é amigo pra caralho, empurrou o cara de cima da torre e deixou ele na cadeira de roda. Então, isso é uma coisa que eu tô bem curioso para ver como vai ser a interação desses dois personagens. Eu acho que o Bran nem é mais ele, pra falar a verdade, tá mais nesse negócio do corvo de 3 olhos e tal. Então acho que não vai ter nenhum conflito no sentido de vingança, eu acho que ele não tá mais preocupado com isso. Mas eu queria ver qual vai ser a reação do Jaime, se ele vai pedir desculpa, se ele vai se redimir, porque ele tá nessa onda, né, de consertar os erros do passado e tal, fazer a coisa certa. Então eu tô curioso para ver como é que ele vai reagir nesse reencontro com o Bran. Bom, acho que é isso, esses são os pontos que a galera que não tem o que fazer da vida analisou, que talvez não tenha passado despercebido, então adiciona um pouco aí na análise desse episódio, algumas coisas a mais para especular. Um outro ponto que eu posso destacar aqui também, que é mais uma especulação, que também tem a ver com essa história que a gente já falou do Jon Snow ser um Targaryen, ter o verdadeiro direito ao trono e tal. Eu sempre achei interessante como é que a Daenerys, quando eles estavam lá como treinar seu dragão lá com o Jon Snow, como é que ela não acha estranho a relação do Jon Snow com os dragões, né? Porque ela sempre se orgulhou de ser a mãe dos dragões e só ela pode controlar os dragões e se você chegar perto ele solta uma chama do inferno em você e só ela que consegue ter proximidade, ter relação com eles. E o Jon Snow
mal chega e já tem mais ou menos a mesma relação que ela tem com os dragões. Acho engraçado como é que ela não passa pela cabeça dela, né? Que tem alguma coisa a mais ali, né? Então eu acho que quando surgir essa revelação de que o Jon Snow é um Targaryen, ela não vai nem ter como contestar, né? Porque eu imagino que talvez ela conteste, né? Porque ela se fudeu tanto pra chegar até ali, e aí aos 47 do segundo tempo ela vai descobrir que não, na verdade quem tem direito ao trono é o Jon Snow. Então, o que ela poderia fazer é contestar, dizer que não tem nenhuma prova de que ele é Targaryen, de que ele é filho do irmão mais velho dela e tal. Só que essa relação dele com os dragões meio que prova isso, né? Que ninguém tem essa relação além dela, e aí ele chega e já toca nos dragões, já monta no dragão, sai voando. Então eu acho que isso é uma coisa que eu acho curioso que ela não acha estranho isso, né? Ela encara com naturalidade essa relação do Jon Snow com os dragões. É uma coisa que quero ver como é que a série vai abordar quando ela souber que ele é um Targaryen. Bom, sobre o primeiro episódio é isso, temos aí uma breve análise, temos alguns pontos a mais que você pode não ter percebido, então acho que com isso já dá para encerrar essa análise do primeiro episódio, não tem muito mais o que falar sobre isso, e vamos entrar então aí em alguns spoilers do episódio 802, vai tocar uma sineta do inferno aqui, e se você não quiser spoilers do próximo episódio, eu vejo você na semana que vem, não sei... Bom, eu vejo você no próximo episódio. Tchau. Bom, já temos alguns trailers e algumas especulações sobre o que vai acontecer no episódio 802. Eu destaquei aqui 2 pontos que eu fiquei... Vai ser foda, isso aqui vai ser foda, por isso que eu coloquei que vai ser de cair o cu da bunda. Não é só clickbait, eu acho que vai ser foda mesmo. Aliás, agora tudo vai ser foda, né? Porque tem tanta coisa pra se fechar, tantos arcos pra se concluírem em poucos episódios que tudo vai ser foda. A menos que a gente se decepcione, né? Espero que não. Então, o primeiro ponto... Obviamente é o encontro do Jaime com a Daenerys. Isso vai ser, cara, vai ser sensacional, porque o Jaime, pra quem não se lembra, foi o cara que matou o Rei Louco, né, o pai da Daenerys. Então, toda essa merda que tá acontecendo, o exílio dos Targaryen, tudo que ela se fudeu a vida inteira, é, de certa forma, boa parte em culpa dele, né, por ter tirado o Rei Louco do trono à força e causado o exílio dos Targaryen. E a morte de vários deles também. Então eu tô muito curioso para ver como vai ser esse reencontro dos dois, porque ao passo que ela quer se vingar, obviamente, porque ela gosta pra caralho, né, de fazer essa justiça para reparar o passado dela. Na verdade, todo o objetivo dela é esse, né, de voltar pro trono, porque ela acredita que isso é o correto, que é o justo, que é onde é o local de direito dela. Vai ser uma decepção do caralho quando ela descobrir que não é, que na verdade é do Jon Snow. Mas eu quero ver como é que ela vai lidar com isso, né? Com esse desejo de fazer vingança, aliado com esse momento em que eles precisam dos Lannister para lutar contra os White Walkers. Vai ser interessante. E até tem uma frase que a Daenerys falou no trailer, olha só. Quando eu era criança, o meu irmão costumava me contar histórias para dormir sobre o homem que assassinou nosso pai e sobre todas as coisas que faríamos com ele. Então, porra, ela ouvia histórias sobre isso desde que ela era criança. Então imagina a expectativa do caralho que ela tá pra, sei lá, jogar o Jaime pros cachorros comer, qualquer merda. Então vai ser interessante essa relação dos dois. Por um lado dá uma certa pena, né? Porque agora que o Jaime tá se tornando um cara legal, a gente não quer que ele morra, né? Mas eu não sei se vai ter jeito não. A Daenerys vai ficar muito puta quando ela encontrar com ele. Eu acho que vai ser uma relação explosiva. Outra coisa interessante desse trailer, que foi bem curto, mas já teve esses 2 pontos bem... que cria uma expectativa do caralho, foi esse do encontro da Dany e do Jaime. E o outro foi a Arya dando uma flechada, sei lá se é uma flechada aquilo, em alguém. Porque se você não se lembra, um dos pontos interessantes do primeiro episódio foi que ela pediu pro tal do Gendry lá, acho que é Gendry o nome do moleque, construir uma arma para ela.
E aí tinha uma imagem lá rudimentar de uma arma que ela queria que ele construísse e tal, e não dá pra entender muito bem por que ela quer isso. E aí nesse episódio ela fala que a morte tem várias faces e eu não vejo a hora de ver essa face, né? Ou seja, alguém que ela tá matando. E aí mostra ela dando uma flechada em alguém, obviamente não mostra quem, né? Então já tem gente especulando que é o Jaime, porque ele tá na lista dela também, né? E ele acabou de chegar em Winterfell, então o Jaime tá indo pra um lugar que tem pelo menos 2 pessoas que querem a cabeça dele. E, bom, pode ser que ela esteja só treinando, né? Também não dá pra saber o que ela vai fazer com essa porra dessa arma. Mas aí é uma especulação interessante também se ela vai cumprir também o objetivo dela e eliminar mais uma pessoa da lista. Bom, eu acho que é isso. A gente termina por aqui esse episódio. Fizemos análise do primeiro episódio, fizemos análise dos spoilers do segundo episódio. Foi um prazer ter você aqui comigo. Espero te ver de novo em breve. Provavelmente no próximo episódio vai ser sobre a minha viagem para Amsterdã. E espero ver você aqui para comentar sobre essa viagem. Abraço, tchau!